Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Sou aqui a esperar. Não demores a voltar, Jesus. Volta pra mim, Jerusalém. Bom dia. Bom dia, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Só um segundo.
Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, para mais uma leitura. E eu quero começar aqui pontuando para vocês, antes de nós entrarmos na oração, um versículo bíblico que eu separei aqui para compartilhar com vocês também sobre alguns pedidos de oração que nós já temos feito. Nesta manhã, temos deixado aqui alguns pedidos de oração e temos também recebido vários pedidos de oração. A gente está compartilhando agora um link, eu deixei lá no grupo, e neste link, ali, tem na descrição, para vocês escreverem os pedidos. Por que nós fizemos isso? Para a gente poder ganhar tempo na sala, porque aqui é o momento onde a gente vai estar somente intercedendo pelos pedidos. Então, os pedidos já vão estar ali, e a gente vai estar orando não só nessa hora, às 5 da manhã, mas como também às 3 horas da tarde. A gente vai estar intercedendo por esses pedidos. Então, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ali e a gente vai estar, então, intercedendo todos os dias. E aqui em Salmo 55, tem no verso 22. Nosso Deus diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele os ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, jamais ele será decepcionado. E aí no Salmo 57, no verso 7, diz assim: o meu coração está firme, ó Deus, bem firme em ti. Eu cantarei hinos em teu louvor. E aí no verso 8 diz: acorde o meu coração. Acorde, Senhor, o coração de cada um aqui nesta manhã, para poder te adorar e ouvir a tua voz. E aí nós vamos declarar nesta hora: a minha harpa, a minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Esta é a promessa de Deus para nós esta manhã. Tem alguém com o áudio ligado? Eu vou pedir para desligar o áudio, fechar as câmeras, para que a gente então possa prosseguir nesse momento solene de oração e nesse momento onde nós vamos então interceder e buscar a presença do Senhor. Quem está com ligado é você, né? Desligar o áudio, alguém que está com o áudio ligado. Só clicar na bolinha branca e desligar. Vamos então, nesse momento, buscar a presença do Senhor. Nós já temos vários pedidos, como eu disse, e vamos continuar então descrevendo ali, colocando os pedidos, porque nós aqui estamos como intercessores. E o Senhor está atento a cada pedido. Nenhum pedido passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai querido, muito obrigado por esta manhã que nós aqui nos encontramos. Obrigado por mais um despertar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque manhã após manhã o Senhor tem falado ao nosso coração. Manhã após manhã o Senhor tem nos despertado. O teu Espírito vem falar ao nosso coração. O Senhor vem nos acordar, o Senhor vem nos chamar pelo nome, e nós ouvimos a tua voz. Quão maravilhoso o Senhor é, Pai.
quão maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é real. E as tuas misericórdias, elas duram para sempre, se renova a cada manhã. Obrigado. Nós viemos aqui nesta hora, nesta manhã, Pai, entregar mais uma vez as nossas vidas, colocar diante do Senhor os problemas que afligem. Talvez alguém aqui que possa estar passando por alguma enfermidade, alguma dor, talvez até mesmo a dor da alma. Alguém que está buscando cura, alguém que está, ó Pai, ainda se ajustando diante do Senhor, como nós assim fizemos no decorrer deste ano, através de cada leitura, o Senhor foi nos colocando a cada dia, tem nos colocado a cada dia onde o Senhor deseja que estejamos. Oh, Pai, muito obrigado, porque assim o Senhor tem nos ajudado. E eu oro por cada um aqui presente, por cada nome, por cada família, por cada mulher, por cada homem. Toma nas tuas mãos, Senhor. Em especial, eu quero colocar aqui, Pai, o pedido que chegou até mim, pedido da Adriana, e também, Senhor Deus, do seu filho. Ontem, esse pedido chegou diretamente a mim, eu quero colocar diante do Senhor, para que o Senhor visite e o Senhor esteja curando, Pai, toda sorte de enfermidade, ansiedade, e trazendo, Pai, alívio ao coração, mostrando que, para Adriana, que ela não está sozinha. Quero colocar também, ó Senhor, diante de Ti, a vida da Eliane. Hoje, Senhor Deus, é um dia em que estaremos conversando um pouco. A Eliane também pede, Senhor, ajuda. Aliás, ela pede socorro. Está no fundo, Senhor Deus, do poço, da depressão, e ainda não viu uma luz. E nós queremos interceder por ela agora, porque ela busca ajuda. E nós cremos, Senhor Deus, que em Teu nome, o nome todo-poderoso, há poder para libertar, Pai, todos os oprimidos e cativos. É a Tua promessa. E o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, é o Deus que restaura. E é por isso que nós clamamos, nós invocamos o Teu nome agora, em nome de Jesus. Eu entrego a Eliane nas Tuas mãos, Senhor. Eu entrego a família da Andressa, eu entrego, meu Deus, os nossos desbravadores, as nossas crianças, eu coloco a Tua igreja, Senhor, diante do Senhor. E nesta manhã, Pai, eu clamo pelo batismo do Espírito, sobre tudo que nós falamos agora, diante das necessidades que nós temos, diante de tudo que nós buscamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Continue, Pai, a nos guiar. Continue, Senhor Deus, a nos conduzir nessa jornada onde nós estamos aqui nos preparando a cada dia, em busca, Senhor Deus, de um reavivamento na espera de receber, Pai, a chuva cerúlea. Estamos, Senhor Deus, nesse preparo, a cada dia recebendo uma porção da chuva temporã, mas nós ansiamos por mais, e é por isso que nós nos posicionamos e aqui estamos. Ó Deus querido, eu coloco diante do Senhor, eu entrego diante do Senhor cada coração aqui. Oro mais uma vez pela Pietra, que está em viagem, guarda ela, traga ela em paz. Assim também a Mari, Maria Cristina e a Yasmin também viajaram, que o Senhor as proteja e as guarde. Apresento diante do Senhor mais uma vez meu pai, minha mãe, os meus familiares. Eu entrego a Ti. E os familiares de cada um aqui, Senhor, nesta hora. E apresento-se a nossa lista de pedidos, são muitos pedidos, mas nenhum passa desapercebido diante dos Teus olhos, porque o Senhor é um Deus que vê e que está atento à aflição, às necessidades dos Teus filhos. Nenhum daqueles que buscam ajuda em Ti jamais serão lançados fora, jamais serão esquecidos, e é por isso, Pai, que nós estamos aqui nesta hora. Ó, querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por esse amor tão grande. Muito obrigado porque o Senhor vem ajustando a cada detalhe nas nossas vidas. Ainda estamos vivendo um processo onde tudo vai sendo alinhado.
e cada vez mais vamos atingindo um nível de maturidade espiritual e entendemos cada vez mais que precisamos estar preparados para o dia glorioso, onde o Senhor estará voltando para buscar os teus filhos. Ó, Pai querido, eu apresento a Ti nesta manhã, então a cada um de nós, a cada coração. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e mais uma vez fale conosco pela leitura, por meio da Tua palavra. Seja o nosso professor e o nosso mentor. Eu entrego a Ti. Santo Espírito, eu entrego a Ti. Fica conosco. Nesta manhã, a Kate vai estar compartilhando conosco a leitura do capítulo 2. Vamos iniciar esse capítulo e que assim o Senhor possa usá-la, como o Senhor usou a Heloísa, como o Senhor tem usado a cada uma aqui que se dispõe, que tem estado compartilhando conosco a leitura. Fica conosco, Espírito Santo. Toma a Kate nas tuas mãos, eu oro em nome de Jesus e eu te agradeço. Amém e amém. Amém. Bom dia a todos. Deus te use, Kate. Só um segundinho que a Kate vai estar se ajustando aqui com o livro. Vai estar compartilhando conosco. Então, hoje nós estamos no capítulo 2, vamos iniciar. Mais uma vez, eu reforço aqui para aqueles que estão participando, né, estão nesse grupo, ao ouvirem aqui a leitura, depois voltem, leiam novamente, releiam, ouça os áudios, e agora, né, agora nós estamos gravando esses momentos aqui. Então, Deus tem nos presenteou com essa oportunidade, algo que nós desejamos desde o início, e agora está acontecendo. Então, que vocês depois revisem em ouvir. E como está ficando gravado, vocês vão ter a oportunidade de ouvir novamente e testemunhar de como que tem sido a sua experiência aqui. E todos os dias Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco através da leitura. E quando nós ouvimos, temos insight de ouvir a voz de Deus, nós precisamos falar, não podemos ficar calados, né? E através dessa gravação ali, olha, quando nós for lá ouvir, principalmente quem não teve a oportunidade de estar aqui de manhã, então, vai lá, e especialmente os que estão aqui, vamos lá testemunhar. A maneira que nós temos para testemunhar é exatamente lá comentando, compartilhando como tem sido a nossa experiência. E dessa forma, nós vamos conseguir alcançar outros corações. Então, o nosso dever aqui é a gente se posicionar para testemunhar, para falar, para compartilhar, como foi falado lá no grupo ontem. Talvez, né, muitos aqui não têm, talvez, a facilidade, a habilidade, né, talvez, para falar um sermão, mas ao compartilhar, nós temos ouvido muito isso, né? A gente está fazendo o trabalho da mesma forma. Através dessa atitude, a gente vai estar sempre alcançando um coração. Então, ontem eu compartilhei e muitas pessoas vieram até mim, nossa, que bênção que vocês estão gravando agora, olha que bênção. E eu pude ter a alegria de ouvir já alguns testemunhos, mas que nós possamos aqui neste grupo continuar testemunhando e fazendo o nosso papel de compartilhar, de testemunhar através da nossa experiência com Deus aqui nesta sala. É o meu desejo e minha oração, e que o Senhor use a Kate nesta hora para compartilhar conosco nessa leitura, em nome de Jesus. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Fico feliz pelo convite e pelo compromisso de cada um de estar aqui buscando a presença de Deus neste dia. E gostaria de fazer mais uma oração antes de iniciar aqui o nosso aprendizado dessa manhã.
Oremos. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom e nos ouve. Muito obrigada pelo teu constante amor que nos alcança. Muito obrigada por mais um dia de que nós despertamos e despertamos na tua presença. E obrigada, Pai, porque o Senhor é paciente e tem trabalhado em nós. Que o Senhor seja o nosso professor, o nosso instrutor. Que as verdades apresentadas nessa manhã aqueçam o nosso coração e nos leve a uma mudança de vida. Em nome de Jesus, amém. Estamos aí, no capítulo 2, que fala sobre conversões falsas ou verdadeiras. Este livro é um livro muito necessário, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, porque se trata da maior necessidade da igreja. E quando a gente fala maior necessidade da igreja, a gente tem que pensar em eu, não tipo em nós, né? Porque assim a gente divide muito a responsabilidade. Então a maior necessidade nossa, a maior necessidade minha é um reavivamento verdadeiro. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto: sem reforma, sem mudança de estilo de vida, sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, não há reavivamento. Porque quando eu conheço a palavra, quando eu conheço Jesus Cristo, eu sou liberta. Quando eu conheço Jesus Cristo, quando eu introduzo a palavra de Deus no meu coração, eu tenho um novo estilo de vida. Quando eu tenho a palavra de Deus impressa na minha mente, na minha memória, eu não sou enganado com falsos revivamentos, falsos profetas. Quando eu tenho a palavra de Deus enraizada no coração, eu não sou enganada. Eu conheço a verdade. E quando eu tenho a palavra impressa no coração e na mente, eu sou reconciliado com Deus. E outra coisa, quanto mais a gente aumenta o nosso repertório espiritual, o que é isso? Quanto mais eu passo tempo na presença de Deus, mais eu estudo de sua palavra, mais santo eu me torno. Porque ser santo é você obedecer de acordo com a luz que você tem. Então, quanto mais você vai praticando os conhecimentos que você vai aprendendo na palavra de Deus, você vai se santificando. Porque ser santo é obediência a Deus. Quanto mais você obedece, mais santo você se torna. E quando uma pessoa é transformada, quando ela recebe a palavra de Deus no coração dela não tem lugar para arrogância, não tem lugar para exaltação do eu. E nós aprendemos de fato o que é crer e o que é ter a fé de Jesus. E temos, então, uma vida transformada. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora um pouquinho neste capítulo 2. Antes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a gente ler junto Mateus capítulo 7, ali no verso 21 e 22. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos ler juntas. E também Mateus 20, 22, verso 24. Começamos primeiro com Mateus 7, verso 15. Acompanhe comigo e vou falar cada número ali para vocês acompanharem. Eu não vou ler ele todo, mas nessa parte ali, os falsos profetas. Veja bem o que Jesus deixou revelado para nós. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. É possível tirar maçã de um pé de laranja? É o que está falando aqui. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Agora aqui no verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então, mas existem muitas pessoas, né, que acreditam em Deus, que trabalham para Deus, que falam, Deus é bom demais, nossa, sem Deus não sou nada.
Tem um monte de gente que você vê, pessoas aparentemente boas, mas que pelos frutos você começa a ver incoerência na vida, pelo comportamento, porque aqui está falando que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que introduz Deus na vida, que vai entrar no reino dos céus. Não é todos que fazem isso, mas quem é que vai entrar? Quem faz a vontade do meu Pai, é o que Jesus está falando. E qual que é a vontade de Deus? A gente conhece sobre a vontade de Deus na Bíblia, porque a nossa vontade humana é enferma. Se depender de nós para fazermos o certo, estamos perdidos. Por isso que oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que só vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem a ver com a palavra de Deus, você aprendê-la e obedecê-la. Verso 22. Muitos naquele dia, que dia? No grande dia do retorno de Jesus, hão de dizer-me, Jesus está falando aqui, ó, muitos quando eu voltar vão falar para mim assim, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui Jesus está falando que pessoas que pregaram, profetizaram no nome dele, usaram o nome dele para pregar, para falar sobre ele, alguma igreja, alguma doutrina. Pessoas que aparentemente expulsaram demônios. E muitas vezes, pessoas à nossa volta, no nosso ciclo, você mesmo já presenciou isso, viu milagres, mas estes irão ouvir do Senhor explicitamente. Nunca vos conheci, apartai-vos daqui. Porque o que mais tem hoje em dia são pessoas que trabalham usando o nome de Deus, mas vivem sem Deus. Porque os que conhecem a Deus fazem a vontade do Pai. Mateus 24, 24. E diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Os sinais aqui é qualquer sinal, será? É um sinal pequeno que não dá nem para prestar atenção, não. Aqui na Bíblia está enfatizado que será grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que é isso? Se impossível a você, impossível a mim, se possível à igreja de Deus. Nossa, que coisa terrível. Então, assim, se nós entendermos o que é uma verdadeira conversão, o poder da palavra, conhecermos a verdade, não temos que temer a isto, porque a mentira vai vir escancarada para nós. Mas para quem não conhece a verdade, é enganado facilmente, porque ver grandes sinais, grandes prodígios, uma pessoa expulsando um demônio em nome de Deus, você vai olhar, nossa, está expulsando um demônio, então olha que essa pessoa é de Deus, né? E o culto que você está, e ao invés de você estar prestando culto racional a Deus, como a Bíblia orienta, e tu lá ali, você está ali todo excitado, todo estimulado emocionalmente, nem pensando no que está fazendo, mas a sensação está boa, o momento é adoração, que nunca já viveu isso, ou conhece pessoas que viveram isso, mas aqui na palavra a gente consegue ver sobre verdadeira adoração, sobre a vontade de Deus, e como precisamos aprender a palavra de Deus para que não sejamos enganados, tanto hoje no nosso estilo de vida, no dia a dia, quanto naquele dia, e para que tenhamos o cuidado, para que naquele dia, quando Jesus voltar, a gente não esteja nesse ciclo onde ele vai falar, apartai-vos daqui que eu nunca conheci vocês. Então, vamos iniciar aqui, já iniciamos, né? Mas preste bem atenção nesses tópicos. Eu sempre gosto, quando eu estou num capítulo, antes de ler até o final, eu gosto de ver os tópicos. Conversões falsas e verdadeiras. O que isso, né? O que isso que vai me trazer de aprendizado? E aqui a gente vê o poder da palavra, um novo estilo de vida, falsos revivamentos,
Quais as diferenças? Como eu vou saber a diferença de um verdadeiro revivamento? Outro tópico é: ninguém precisa ser enganado. Deus não nos deixou sem armamento, sem verdade, sem conhecimento. Não precisa ser enganado. Isso aqui conforta. Outro tópico: a lei de Deus pode ser alterada? É uma pergunta. Será que pode ser alterada? Alienado, reconciliado, como é possível? Santificação, obra de quem? Não há lugar para arrogância. Falsa santificação, basta crer? Será que é só crer? Ué, Tiago fala que até os demônios creem, né? Então, será que é só crer que nós precisamos? Entrega sem reservas. Eu tenho que trabalhar, sustentar minha vida, ter meus interesses, ter as minhas conquistas. Mas quando sobra um tempinho, eu busco a Deus, eu vou na igreja. Será? Entrega sem reservas. Uma vida transformada. Será que existe transformação em nossa vida? Como saber? Não mais condenados. Isso aqui é muito forte. Se encerra com não mais condenados, onde a maioria das pessoas não entende essa expressão aqui. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho de cada. Mas meu apelo é que você leia atentamente, releia, grife, faça uma oração e peça a Deus para poder te trazer clareza a respeito do que você lê. O poder da palavra, preste bem atenção nisso. No início, no pecado, antes do pecado, Adão e Eva andavam de acordo com a vontade de Deus. Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus, eram amigos de Deus, aprendiam e ouviam a respeito da vida, do conhecimento do próprio Deus. Então, pense comigo, qual era a palavra que perdurava, que permanecia na mente de Adão e Eva? A palavra de Deus, correto? Eles andavam com Deus, eles eram imagem e semelhança de Deus. Então, na origem, o ser humano foi criado para ser semelhante à imagem de Deus. E quando se fala imagem e semelhança de Deus, inclua o caráter, vontade, gostos, emoções, razão, desejos, tudo imagem e semelhança de Deus. Nada era doente, não tinha transtorno mental, não tinha a vontade do sedentarismo. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso, não estou com desejo de fazer isso, porque desejo e vontade são diferentes. Desejo e vontade são diferentes. O desejo tem a ver com o sentimento, estou com desejo de algo, estou com desejo de beber água, estou com desejo de comer. Já a vontade tem a ver com comportamento, é o poder de decisão. Então, quando você fala estou com vontade, na verdade você está com desejo, porque vontade tem a ver com a sua atitude. Eu estou com o desejo de tomar água. Se eu não pegar o copo de água e beber, não exerci a minha vontade. Eu apenas fiquei com o desejo, tudo bem? Então, desejo e vontade é diferente. Muitos desejam ter um reavivamento, muitos desejam ter uma vida saudável, muitos desejam ter melhores relacionamentos familiares, conjugais, mas só ficam no desejo e não exercem o poder da vontade. Não exercem o poder da decisão de terem o que desejam. Só que por que isso? Porque a nossa vontade está doente. Precisamos submeter essa vontade doente à vontade de Deus, tudo bem? E existe uma forma de tratar essa vontade que tem a ver com esse primeiro tópico. O poder da palavra de Deus. Entenda uma coisa. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, independente onde a palavra de Deus é introduzida, seguirão-se resultados que atestarão de sua origem divina. Então, onde quer que se tenha a introdução da palavra, saiba que os resultados serão divinos, porque o Espírito de Deus apanhou a mensagem de seus servos e a palavra era proclamada com poder. Olha o que a palavra de Deus causava. Os pecadores sentiam despertar-lhes a consciência. Muitos de nós vivemos no inconsciente, achamos que tudo é coincidência ou é o destino, mas se nossa consciência não for desperta, vamos achar que as coisas que nos acontecem é apenas o destino. E o inconsciente vai estar dirigindo a nossa vida, ao invés de nós dirigirmos a nossa vida conscientemente. Mas a palavra de Deus, o que ela fazia aqui? Os pecadores, ao ter contato com a palavra de Deus, era despertado neles a consciência. O que mais que a palavra de Deus faz?
Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. E dessa vez, quando o coração e o espírito é possuído de profunda convicção, quanto mais eu introduzo a palavra na minha vida, mais eu tenho convicção do erro, do pecado, mais eu enxergo a enormidade do pecado. E desta forma, eles convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham intuição da justiça de Jeová e sentiam o terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Olha que senso de reverência. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, acho que eu nunca tive esse senso assim de vou me ajoelhar para falar aqui com Deus e sentir um tremor, sentir um terror de aparecer diante de Deus, saber que sou impura, que estou em pecado, e de repente agora estou falando com Deus, nossa, Ele vai examinar e vai ver o meu coração. Hoje está tão normal, está tão banalizado, a gente está tão deturpado o que é reverência, o que é um revivamento, o que é buscar a presença de Deus, que nós não temos a noção do que significa ajoelhar e fazer uma oração. Não temos noção do que significa abrir a Bíblia e ler um texto, a palavra de Deus. Porque todo mundo aqui crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê a palavra de Deus, o próprio Deus fala ao seu coração. E Ele que torna a palavra espírito e vida. Toda vez que você abre a Bíblia, você está literalmente diante da presença de Deus. Por isso, a palavra de Deus não deve ser lida de qualquer forma. Quando você se ajoelha, você está chegando à presença de Deus. Por isso, não dá pra gente fazer isso de qualquer forma. Entre teu quarto em silêncio. Para você, ajoelhe, né, e fale comigo. Então, a gente tem que ter senso de reverência, senso do poder, senso da presença de Deus. Mas como vai ser despertado esse senso? Quando eu introduzir a palavra de Deus. Voltando em Adão e Eva, eles eram imagem e semelhança de Deus, eles tinham a palavra de Deus com eles. Mas quando eles tiveram a prova do conhecimento do bem e do mal, ali veio uma outra palavra. Qual palavra? É certo que você não vai morrer. E aí, Eva acreditou nessa palavra. Quando ela acreditou nessa palavra e comeu do fruto, a palavra de Deus saiu da mente dela e foi introduzida a palavra de Satanás. Antes, Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. No momento que eles desobedeceram a palavra de Deus, perdeu-se então a imagem e semelhança e o caráter se corrompeu. Abel e Caim já não nasceram imagem e semelhança de Deus, nasceram imagem e semelhança de Adão e Eva, com o caráter corrupto, com as vontades doentes, com a tendência para o mal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E hoje, desde Abel e Caim até a mim e a você, nossa estrutura mental é enferma, nossa estrutura mental está, se nós não nos convertermos, se nós não nascermos de novo, se nós não buscarmos o revivamento diariamente, está a imagem e semelhança de Satanás. Porque o pecado jaz no maligno e todos nós nascemos com a tendência pecaminosa. Credo, Kate, então você está falando que eu sou imagem e semelhança de Satanás? Não. Não tenho dúvida que cada um que está aqui nesta manhã buscando a palavra de Deus, buscando o revivamento, que tem essa disciplina de comunhão, já é óbvio, pelos frutos a gente conhece. Não são pessoas que querem continuar com uma estrutura mental enferma, certo? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar caráter. E aqui, nós vemos que ela convencia eles do erro, elas despertavam-lhes o senso, e o coração e espírito eram possuídos de profunda convicção de erro. E quando eles tinham a intuição da justiça de Deus a partir dos seus pecados, eles sentiam um terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina o coração. Com angústia exclamavam, quem me livrará do corpo desta morte? Como Paulo diz em Romanos 7:24. Pois ao revelar-se a cruz do Calvário com o infinito sacrifício pelos pecados humanos, viram que nada, senão os méritos de Cristo, seriam suficientes para a expiação de suas transgressões. Então, o que precisa para expiar as nossas transgressões?
É você dar quantidades enormes de dízimo, é você virar vegetariano, é você frequentar a igreja. Não, aqui está dizendo que somente os méritos de Cristo pode nos reconciliar com Deus. Só que quando você entende a cruz, o que Cristo fez por você na cruz, você não tem que obedecer para ser salvo. Você obedece porque você já foi salvo. Quando você entende e aceita esses méritos de Jesus por você, que te reconcilia com Deus, porque o pecado, ele não só destruiu a nossa capacidade de obedecer a Deus, mas destruiu a nossa aproximação com Ele. Mas quando conhecemos Jesus, a cruz, o que Ele fez por nós, podemos ser reconciliados com Deus. E desta forma nos aproximamos de novo e passamos a ter um conhecimento de Deus. E quando a gente conhece, a gente tem a responsabilidade de obedecer aquilo que a gente conhece. Então nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque fomos salvos. E quem opera em nós a obediência também é Deus. Então vejam o poder que a palavra de Deus tem. A Bíblia é o único livro que tem o poder de mudar caráter. Existem 1000 livros de autoajuda, 1000 cursos, 1000 tratamentos, 1000 mentores, 1000 tudo, porque a ciência hoje apresenta, mas nenhuma gera transformação, nenhuma muda coração de água para o vinho, nenhuma limpa e remove o pecado de um ser humano como a Bíblia, porque a Bíblia, um conjunto de vários livros, é a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, tudo foi criado pela palavra de Deus. Satanás foi vencido no deserto. E é pela palavra de Deus também que nós iremos vencer aqui na terra e sermos transformados novamente em imagem e semelhança de Deus. Porque o propósito de nós estarmos vivendo neste mundo é restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus, é voltar à origem. Isso só é possível se a gente contemplar a Jesus Cristo. E como vamos contemplar a Jesus Cristo? Contemplando a palavra, onde fala dele. E nessa parte, sobre um novo estilo de vida, entenda uma coisa, toda pessoa que nasce no reino, toda pessoa que nasce em Jesus Cristo, que morre para o mundo e nasce da água e do Espírito Santo, ela muda o estilo de vida, ela tem uma nova vida. Aquelas pessoas produzirão frutos dignos de arrependimento. Aquelas pessoas que o quê? Que têm um novo estilo de vida, que são batizadas. E o que era arrependimento? Arrependimento é mudar comportamento, é mudança de rumo, é sentir uma tristeza pelo pecado e você não voltar a fazer aquilo que você estava fazendo antes, no tempo de ignorância, como Paulo fala. Então, aquelas pessoas produziram frutos dignos de arrependimento. Creram e foram batizadas e levantaram-se para andar em novidade de vida. Crer e ser batizado e levantaram-se em novidade de vida. Como novas criaturas em Cristo Jesus. Não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus. Seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele é puro. Então é possível. Quando nós nascemos de novo, precisamos examinarmos e ver se isso aqui está acontecendo na nossa vida. Os meus desejos estão diferentes dos anteriores? A minha fé tem se tornado a fé de Jesus? Estou andando nos mesmos passos que Jesus? O meu caráter está refletindo a Jesus? Estou me purificando assim como ele é puro? As coisas que antes odiavam, olha só o que acontece num coração regenerado, numa pessoa que nasce de novo. As coisas que antes odiavam, agora amavam. Os que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. A nossa igreja está cheia de corações orgulhosos, presunçosos. Mas a gente fala, mas na igreja? Ué, pessoas que estão na igreja a vida inteira? Porque não ainda viveram um revivamento. Só nasceram na água, mas não nascem no Espírito. Porque uma coisa é você ter aquele gesto de batismo e outra coisa é você deixar de trabalhar esse processo de santificação. Porque no Espírito precisamos nascer todos os dias para matar o eu e deixarmos as coisas que antes faziam parte do estilo de vida antigo.
O que acontece, as pessoas têm descido as águas, mas não têm deixado o estilo de vida antigo, o estilo de vida que fazia parte do mundo. E nascer de novo é você ter uma novidade de vida, como Paulo fala. Os vaidosos e arrogantes fizeram sérios e acessíveis. Se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, os bêbados sóbrios, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não um efeito exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas homens encobertos no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, que está falando que as pessoas se preocupavam mais com a casa interior, com o coração, em buscar a presença de Deus, do que com a parte exterior. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Você tem lutado, você tem orado por salvação de almas? Tem lutado com Deus por isso? Quais têm sido os seus interesses, as suas buscas? Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos na vida dos que não recuavam da renúncia e do sacrifício. Engraçado, né? O mundo oferece prosperidade, oferece momentos de prazeres, e quando nós vamos estudar Cristo, vamos estudar o mesmo caminho que precisamos seguir para dar a vida eterna, a Bíblia nos apresenta uma vida de renúncia, de sacrifício, de abnegação. É totalmente controverso. Mas isso não significa que o cristão vai viver triste, né, infeliz, porque eu só tenho que renunciar e sacrificar. Não. Quando você entende de amor, um grande sinônimo para a palavra amor é sacrifício. Porque amor é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, não sente amor, ele é. Então, amor é uma pessoa. E esta pessoa se sacrificou por mim e por você. Esta foi a maior obra da redenção. E nós, como seus seguidores, temos que aprender também, no nosso novo estilo de vida, a fazer sacrifícios, a renunciar o eu, a renunciar o mundo. E quanto mais aprendemos da palavra, vai ser despertado em nosso olhar que tudo que nós renunciamos, que tudo que nós sacrificamos, que tudo que a gente se abnega, a gente vai ver que é para o nosso próprio bem. E vamos glorificar a Deus ao invés de reclamar. Eles se regozijavam de que fossem considerados dignos de sofrer e ser provados por amor a Cristo. Entende? As pessoas, eles eram alegres e eles se regozijavam em saber que eles estavam sendo provados e sofrendo por amor a Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. Será que é notado pelas pessoas que vivem com você que você está sendo transformado e que a sua vida está mudando? É muito importante a gente ler isso aqui e introduzir para a nossa experiência de vida. Porque essas pessoas que nasceram de novo, essas pessoas que mudaram, tinham um novo estilo de vida, uma pessoa que nasce de novo, uma criança quando nasce, vamos lá, o que ela faz? Ela primeiro engatia, ela aprende as primeiras palavras, ela vai aprender então a falar, a andar, ela vai aprender a comer, ela vai aprender a vestir. Quando a pessoa nasce de novo no reino, nasce para Cristo e morre para o eu, morre para o mundo, para a carne, ela vai adotar um novo estilo de vida. Ela vai se parecer cada vez mais com Cristo, os interesses das coisas divinas e não do mundo. E a mesma forma vai acontecer como acontece com uma criança. Ela vai aprender, um cristão, uma pessoa que nasce em Cristo, deve aprender a falar de novo, a falar como Cristo, a pensar como Cristo. Lembre que a palavra de Deus nos direciona, nos orienta. Pense nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. E sobre sentimento, tenha o mesmo sentimento que Cristo, porque ele se abnegou e veio aqui à terra morrer por você. E pense em quê? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nisto que você deve demorar o seu pensamento.
E quem faz isso já está mudando a estrutura mental. Então, nascer de novo, adotar um novo estilo de vida, novo estilo de vida do reino, do céu, é você aprender a falar de novo uns com os outros, é você aprender a se vestir, é você aprender a comer de novo, é você aprender a viver de novo. E quando isto é feito, quando isto é trabalhado pelo contemplar a palavra, por conhecer a verdade e você praticar o que você tem conhecido, irá notar-se a transformação na sua vida, na minha vida, quando professamos a Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência. Aqui a minha pergunta é: a sua casa está sendo beneficiada por sua influência? O ambiente de trabalho que você vive está sendo beneficiado por sua influência? Os seus amigos são influenciados pela sua vida, pelo seu testemunho? Precisamos pensar nisso, precisamos refletir nisso e, em nome de Jesus, mudar tudo que precisa ser mudado. Esse é o resultado da obra do Espírito Santo apenas. Se nós não buscamos a Cristo, se nós não oramos, se nós não temos relacionamento com Deus, não será possível as pessoas à nossa volta se beneficiar com a nossa influência. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Então, se a sua vida, se a minha vida não tem uma reforma, não existe prova na minha vida de um arrependimento genuíno. É o que está falando aqui. Veja que forte, queridos e queridas ouvintes. Não há prova nenhuma que você se arrependeu, a menos que a sua vida tenha uma reforma. A menos que uma reforma seja operada na sua vida. É o que está falando aqui. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados a Deus e aos seus semelhantes, pode o pecador estar certo de que encontrou a paz. Então, como eu sei que há uma reforma na minha vida, como eu sei que viver um genuíno arrependimento? Quando eu restituo o meu penhor, quando eu devolvo o que eu tinha roubado, quando eu confesso os pecados a Deus ou aos semelhantes, se eu cometi algo contra ele, e aí sim posso, como pecador, estar certo que encontrei a paz em Cristo. Foram esses os efeitos que, em anos anteriores, se seguiram às ocasiões do reavivamento religioso. E segue aqui: falsos reavivamentos, quais as diferenças? Preste bem atenção. É verdade que se desperta grande interesse em muitas pessoas quando muitos professam conversão e há larga afluência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Muitos dos despertamentos dos tempos modernos que nós vemos hoje têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações da graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. Antigamente, eles pelejavam para buscar a presença de Deus, se tratava de vida e morte. Eles se alegravam em se renunciar e sofrer por Cristo. Hoje vemos muitas realidades diferentes, onde a emoção reina, onde a falta de raciocínio, de pensar, de entender a palavra, onde o culto racional, onde a falta de culto racional e a emoção reina. Avivamentos populares são muitas vezes promovidos por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica e pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. Pessoas que são ganhas, entre aspas, né, convertidas desta forma, exercitando-se nas emoções, sendo apelados na imaginação, tem pouco desejo de ouvir a verdade bíblica,
pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Nem me arrepio. Já ouviu falar isso? Alguém falar assim com você? Tá tendo culto ali, nossa, foi bem seco, foi bem ruim. Nossa, no outro lugar, em outra igreja que eu fui, lá na central, sei lá das quantas, eu senti um arrepio. Nossa, o coração até queimou, né? Aí vai perguntar, sou infeliz, do que falou a palavra? Não lembro não, mas só sei que foi bom. Então, assim, cuide com isso. Cuide com isso. Porque para uma pessoa que está recebendo, né, acha que está recebendo a palavra, que está vivendo uma conversão, na verdade ela está sendo enganada emocionalmente, e a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, que a surpreenda emocionalmente, não vai ter atração nenhuma para uma pessoa assim. Aqui está dizendo que não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se refere aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Para toda pessoa verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo de vida. Então, o nosso grande objetivo de vida deve ser a relação com Deus e das coisas eternas. Naquele tempo, muitos se separaram das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Agora preste atenção, o inimigo ele deseja criar dificuldades para a obra de Deus. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Satanás não trabalha escancaradamente com a mentira. Ele trabalha com contrafação. Ele trabalha com meias verdades, com coisas boas misturado com ruins, ao qual você foca nas boas e não percebe as ruins e acha que está no caminho certo. Cuidado com isso. Nas igrejas, que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob a disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Por isso, repito, como Mateus 24 diz, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando sinais e prodígios, milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como a gente diferenciar um falso revivamento de um verdadeiro revivamento? Romanos 12 fala, prestai-vos um culto racional. Transforme a sua mente, renove a sua mente pela renovação, contemplando a palavra de Deus. Ofereça a Cristo um culto racional, o seu corpo como sacrifício vivo. Não é de uma forma que você não entende. Ninguém precisa ser enganado, por quê? Existem muitos avivamentos ocorridos durante o último meio século e têm estado a operar em maior ou menor grau as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos do futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado, porque, à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Então, estude a palavra de Deus para que você não seja enganado. E aqui diz que pelos frutos conheceremos. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito Santo. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si. Quando nós aprendemos a respeito da palavra de Deus, nós estamos vendo, tendo a oportunidade de estar diante da revelação de Jesus. A pergunta que eu quero fazer aqui, será que a lei de Deus pode ser alterada? Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. Quem já ouviu isso? O Antigo Testamento não presta mais, é só o Novo, a lei foi abolida, né? Hoje, se você só crer, é o suficiente. Será? Em virtude disso, estão homens livres de suas reivindicações. Alguns há que representam como um jugo penoso a lei. Em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser usufruída sobre o Evangelho. Não foi, porém, assim que os profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Davi mesmo disse, andarei em liberdade, pois busquei
os teus preceitos. Isso está em Salmo 119 no Antigo Testamento. Tiago também escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real, a perfeita da liberdade, a lei perfeita da liberdade. E o escritor do Apocalipse, João, meio século depois da crucificação, pronuncia também uma bênção a todos os que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Então preste atenção, fuja dessas falsas doutrinas, dessas mentiras, onde pessoas vêm e dizem que o Antigo Testamento foi abolido, porque a declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento nenhum bíblico. Se tivesse sido possível mudar ou abolir a lei, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o ser humano da pena do pecado. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação à reconciliação. Como é possível? É a obra da conversão e santificação. Reconciliar-se as pessoas com Deus. Quando a gente põe em harmonia com os princípios da lei de Deus, ou seja, quando nós obedecemos a lei de Deus, nós estamos nos reconciliando com Deus. E Deus só aceita a nossa obediência por causa de Jesus, porque ele morreu por nós na cruz. Então, o pecado, porém, alienou o homem ao Criador. Não mais refletia a imagem divina, o coração estava em guerra contra os princípios da lei de Deus. Romanos 8:7 diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o ser humano pudesse reconciliar-se com ele novamente. Então, o primeiro passo da reconciliação com Deus é você ter a convicção do pecado. Quando você enxerga os pecados ao qual você cometia, você está no primeiro passo de se reconciliar com Deus. E 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se eu adoro outros deuses, se eu furto, se eu adultero, se eu não guardo o sábado, eu estou vivendo em pecado. Eu só vou conhecer que isso é pecado se eu conhecer a Bíblia, se eu conhecer a lei. Então, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. E veja que interessante, a fim de ver a sua culpa, o pecador deve provar o próprio caráter pela grande norma divina da justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei, ela não trata o pecado. A lei, ela apenas aponta o pecado. É como se fosse um diagnóstico. O diagnóstico trata a doença? Não. Ele mostra que você está doente. Da mesma forma, a lei mostra que nós estamos transgredindo a lei de Deus. Então, unicamente o Evangelho de Cristo pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, a fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém-se assim remissão dos pecados passados. E já estou finalizando. Estaria agora na liberdade de transgredir, então, a lei de Deus? Paulo diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? É possível crer apenas é suficiente, eu não preciso de obedecer, porque é os méritos de Cristo que me salva, né? Olha o que Paulo fala a respeito disso. A gente vai anular a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Não faz sentido. E João declara que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. No novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo em Cristo Jesus, faz uma nova aliança com Cristo, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Este é o poder que a palavra de Deus tem sobre nós. Então, quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão à rebelião, da transgressão e da rebelião para a obediência e lealdade. E sobre santificação, nós precisamos entender que quanto mais nós obedecemos, conhecemos a doutrina bíblica, nós seremos transformados à imagem e semelhança de Deus e nos tornaremos santos. Porque quanto mais eu obedeço, mais santo me torno. Quanto mais sábado eu guardo, como a Bíblia orienta, mais santo me torno. Porque observar o sábado é obedecer uma das leis. Quanto mais eu amo a Cristo, mais santo me torno. Quanto mais eu amo o meu próximo, mais santo me torno. Tudo bem? Não há lugar para arrogância.
Uma pessoa que nasce de novo, ela não tem espaço para traços de caráter pecaminosos, ela não tem espaço para um comportamento pecaminoso, ela não tem espaço para aquele antigo estilo de vida. E a gente precisa examinar isso em nós, se a nossa vida está tendo transformação. Se não está tendo, falta a palavra de Deus em nossa mente e coração. Será que basta a gente só crer? Satanás e seus anjos também creem, porque eles não só conhecem a Bíblia de capa a capa, como eles viveram todos os períodos. Mas a gente precisa entender que crer, ter fé, é você se posicionar de acordo com a palavra de Deus. O desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com a insensatez do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé. E fé somente. Mas que diz a palavra de Deus? Tiago fala que, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Será que só ter fé vai salvar? Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então você ora e você age de acordo com o que você ora. Você tem fé e você se posiciona. É isso que está dizendo. Não adianta eu só crer, eu preciso me posicionar conforme eu creio, conforme a palavra de Deus. E a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que alimenta longe estar de ser santo. É porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e santidade de Deus. Quanto maior a distância entre uma pessoa e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justa parecerá aos seus próprios olhos. Mais abastado e desnecessário você vai sentir da presença de Deus. Quanto mais distante entre uma pessoa e Cristo, e quanto mais impróprias forem as suas concepções do caráter e requisitos divinos, tanto mais justa parecerá-se a seus próprios olhos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque os sãos não precisam de médicos, apenas os doentes. Entrega sem reserva. E aqui eu faço um apelo. A santificação apresentada nas Escrituras compreende um ser inteiro. Deus não quer a gente pela metade. Ele quer a gente em espírito, em alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de fazerem isso, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Preste bem atenção neste final aqui. Todas as faculdades, todas as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, as suas emoções, a sua razão, tudo, todo o seu intelecto deve ser conservado na melhor condição possível. Toda prática que enfraquece a força física ou mental inabilita a pessoa para o serviço do seu Criador. Então aqui a entrega sem reservas tem a ver com mudança de estilo de vida. Um estilo de vida saudável não nos leva para o céu. O que nos traz a salvação é Jesus Cristo. Mas um estilo de vida impróprio, que enfraquece as minhas faculdades, pode me tirar do céu. Um estilo de vida que não é de agrado com a palavra de Deus, com as orientações de Deus para que a gente viva melhor, pode sim me tirar do céu. Pense nisso. E como vamos ter uma vida transformada? Apenas a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. A gente precisa cooperar com o poder divino. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais é operado no meu coração o querer e o realizar de obedecer à palavra de Deus. E desta forma vamos ver na palavra de Deus um Deus que não nos condena, mas um Deus que nos ama, que está pronto para transformar e moldar o nosso coração. E Ele não quer que você mude a sua vida para ir até Ele, porque quem vai fazer isso é Ele. Você não tem poder nenhum de mudar a sua vida, as suas tendências, as suas dificuldades, os seus pecados.
Você não tem capacidade nem de obedecer. Quem opera isso em você é apenas Jesus Cristo. Cristo, ele que é infinitamente poderoso para fazer aquilo que você não dá conta, aquilo que você não consegue. Então, não se demore para decidir-se ter Cristo como seu médico, como seu mentor, como aquele que vai mudar sua estrutura mental e restaurar a imagem e semelhança dele. Somente assim vamos viver uma verdadeira reforma e transformação. Vocês viram que qualquer prática que enfraquece as nossas faculdades, desta forma não podemos glorificar a Deus. Precisamos, então, obedecer ao que Cristo deixou para nós, as orientações. Como a gente tem aprendido na igreja sobre saúde, sobre um revivamento, Deus, o autor das leis, dos 10 mandamentos, é o mesmo autor das leis físicas, dos 8 remédios que vocês já ouviram falar. Quando nós transgredimos o nosso corpo é afetado, a nossa mente é afetada. E acabamos de ler que qualquer coisa que afeta as nossas faculdades nos impossibilita de glorificar Deus, de servi-lo. E não adianta nada a gente acordar toda manhã, toda madrugada, pedindo o Espírito Santo, se nós não fizermos uma reforma em nossa vida, porque afinal de contas a reforma é o fruto, é o resultado de uma vida convertida, de um coração convertido, de uma vida que está se santificando. Então, sem reforma não há revivamento. Em nome de Jesus, não olhe para a sua incapacidade de obedecer, para a sua incapacidade de mudar. Olhe para Cristo, o seu poder de mudar, de transformar vidas, porque é isso que Ele tem feito conosco. Que Deus abençoe você e não se esqueça como separar, como saber sobre verdadeira conversão. O Espírito Santo precisa atuar na vida das pessoas, na nossa vida. E quando as pessoas se sentirem beneficiadas de andar conosco, porque nós refletimos a Cristo, você vai saber que você está no caminho, mas nunca vai se sentir o suficiente que já está tudo bem, né? Porque quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais pequeno a gente se vê, se torna, e mais dependentes. Nós temos o senso de que nós não somos nada e não podemos fazer nada sem Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. E obrigada. Pode orar para a gente, Kate, para finalizar? Oremos. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom, nos ouve. Obrigada, Pai, por esses breves minutos que tivemos aqui para aprender mais sobre reforma, sobre revivamento. Pai, ainda temos dificuldade de ter o senso da Tua presença, temos dificuldade de mudar, de deixar a velha vida, velhos costumes, velhas formas de falar, velhas formas de agir, hábitos alimentares. Temos essa dificuldade, Pai. E clamamos em nome de Jesus pela Tua ajuda, pelo Teu auxílio, porque o Senhor pode operar em nós, tanto querer quanto realizar. Nós nos colocamos aqui como Teus filhos, Tuas filhas, e lembramos que, pelo mérito de Jesus Cristo, nós podemos nos reconciliar com o Senhor. E nós louvamos e agradecemos pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada pela oportunidade que temos de obedecer, de aprender mais de Ti, e de não sermos entregues às nossas próprias cobiças e nos perdermos. Mas ajude-nos, Pai, a entregar o nosso coração por inteiro e nos tornarmos cada vez mais dependentes do Senhor. Transforme, Pai, nossa vida, o nosso coração, os nossos gostos, e nos ajude a ter sempre o senso da presença do Senhor diante de nós. Abençoe, Pai, cada filho, cada filha Tua que está aqui nesta sala, nos seus afazeres. Muitos agora vão trabalhar, ter os seus compromissos, mas que eles possam lembrar em cada momento do seu dia que o Senhor está ali com eles, que o Senhor irá os guardar, e que eles possam meditar e refletir nos aprendizados que tivemos nessa manhã. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus o Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Ai, que Amém. forte, Amém. né? Deus seja Cada louvado. dia, Um bom a cada dia a dia, todos. essa leitura tem ficado mais impactante no nosso coração. Que o Senhor Deus Amém. continue nos abençoando, nos fortalecendo
E aí eu vou pedir para vocês compartilhar, né, o link que vai ser colocado, que nós vamos estar sempre gravando. E aí a gente vai estar compartilhando com aqueles que não conseguem entrar pela manhã e aqueles que necessitam ouvir nessa mensagem. Então vamos fazer esse trabalho, esse papel, nos posicionar, para a gente poder testemunhar através daquilo que nós aprendemos aqui. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Bom dia.